Voltando, né? O ecocardiograma é um exame que a gente faz, né? É uma ultrassonografia, certo? Como a maioria do, né? A parte técnica dele, ele é um ultrassom, certo? A diferença é as coisas que a gente vai avaliar nele que são diferentes, né? Então, a parte, né, inicial dele, ele é um aparelho que emite, né, pulsos elétricos. Vou passar para a figura aqui, né? O transdutor da gente, que é esse aqui que a gente chama de probe, né? Ele emite pulso, ele é ligado na energia, né? A energia dele tem cristais na ponta dele. Isso daqui emite ondas de ultrassom. Essas ondas vão chegar no corpo humano e a diferença, né? Diferentes tecidos vão, né, reproduzir essas ondas de forma diferente, né? Vão fazer ecos, por isso que é um ecocardiograma, né? Vão fazer ecos de retorno, vão voltar para o mesmo probe ser absorvido pelos mesmos cristais e agora ao contrário, eles vão vir o som e vai virar uma onda elétrica que vai ser interpretada pelo aparelho, né? Então, aqui vou falar um pouquinho, né, sobre os modos do ecocardiograma, né? A gente tem basicamente dois modos que a gente usa, né, no dia a dia, né? O modo bidimensional, que é o que a gente vai usar para avaliar mesmo as estruturas, a contratilidade, né, o tamanho as medidas do coração e a mobilidade também das válvulas, né, se tem alguma estrutura, alguma massa, né, crescendo aqui dentro de alguma dessas cavidades. A gente vê também a contratilidade do músculo, se ela está normal, se ela está fraca, né? Isso é basicamente o que a gente vê no modo bidimensional. Um outro modo que a gente utiliza para ver os fluxos, né, já que o coração é uma bomba, né, então passa fluxo sanguíneo, a gente utiliza o Doppler, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Essa aqui é uma janela que a gente usa bastante, né, no ecocardiograma, a janela clássica, a primeira janela que a gente vê, né, o coração, certo? Chama janela paraesternal. A gente aqui a gente consegue nessa janela aqui ver quase ele inteiro, né? Só não vê o átrio direito. Mas a gente vê a aorta, o ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo e o ventrículo direito, né? Aqui a gente vê o septo, né? Interventricular, né? Entre o ventrículo e o ventrículo direito. E aqui a gente vê a parede lateral, né? Do ventrículo esquerdo, certo? Isso a gente colocando, né? O ultrassom aqui no tórax, né? Que é um eco transtorácico. Aqui tem um exemplo, né, do dia, certo? Uma imagem aqui que eu fiz. Através dessa janela, a gente consegue fazer quase todas as medidas do coração. A gente mede aqui a aorta, o ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo e o ventrículo direito. Nessa janela aqui, a gente consegue ver, por exemplo, a relação da espessura, ver se tem hipertrofia ventricular, ver se tem dilatação do ventrículo esquerdo, do átrio esquerdo, da aorta. Certo? É uma janela bem importante. E a gente também consegue ver um pouco da função do ventrículo esquerdo. Se a gente medir aqui na diástole, né, que a gente mediu, né, o tamanho diastólico do ventrículo esquerdo, a gente vê aqui na sístole e faz a fração de ejeção, né, a relação entre o volume diastólico com o volume sistólico. Uma outra janela, que a gente só gira a mão, mas ainda continua no mesmo lugarzinho, é a janela paraesternal eixo curto, que é onde a gente vê é uma janela que a gente vê melhor a contratilidade do ventrículo esquerdo, né? A gente vai vendo, vai mexendo a mãozinha da gente, vai vendo, né, os segmentos basais, médios e apicais. Vai vendo essa. Ele fica parecendo uma rodinha mesmo, né? A gente vai vendo se ele está contraindo bem, se tem algum pedacinho, alguma parede dele que contrai menos do que a outra, certo? Nessa janela, a gente também avalia bem a válvula mitral, né? A gente já tinha visto ela aqui na janela external, certo? Aqui é a válvula mitral, aqui é a válvula aórtica. A gente aqui vê ela de um jeito que a gente consegue medir a válvula mitral, certo? Fazer uma medida que a gente chama de planimetria, que é muito importante para o paciente, por exemplo, que tem estenose mitral, né? A gente consegue medir, essa é a melhor medida, o melhor momento de avaliar a válvula mitral é aqui, certo? E esse caso aqui era um paciente com estenose mitral, né? Então, uma válvula espessada e tinha uma área reduzida, certo? A área da válvula mitral normal é 2,5, a dele era 1,7, por exemplo, certo? Subindo mais um pouquinho nessa mesma janela ainda, a gente vê a válvula aórtica também, tá certo? Aqui a gente consegue ver o
o eixo da válvula aórtica, a gente vê as 3 cúspides, né, da aórtica, direita, o não coronariano e a coronariana esquerda. É aqui que a gente vê também se a válvula é bicúspide, por exemplo, né? A gente consegue ver bem nessa janela. E aqui a gente vê a relação da válvula aórtica com o átrio esquerdo, a pulmonar, a válvula pulmonar, que é essa aqui, a válvula tricúspide, que fica entre o átrio direito e o ventrículo direito, certo? E tem esse símbolo parecendo com o Mercedes-Benz, né? A comparação da válvula aórtica. A gente vai para uma outra janela agora, que é uma janela apical, que é essa que a gente faz assim, embaixo da mama, mais ou menos, certo? É uma janela que a gente vê as cavidades, a gente vê bem as válvulas também, certo? A primeira janela que a gente faz é uma janela apical 5 câmaras, onde a gente vê 5 câmaras, né? Vê a aorta, os 2 átrios, que é o átrio esquerdo e o átrio direito, o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. E aqui tem um videozinho pra gente ver eles em movimento, certo? Então, assim, aqui a gente consegue ver bem a abertura das válvulas, né? O tamanho, por exemplo, é aqui onde a gente mede o volume do átrio esquerdo, o volume do ventrículo esquerdo, o volume, né? Os volumes a gente mede nessa janela, certo? Aqui é onde a gente mede também a fração de ejeção de Simpson, certo? Pra gente ver se tem insuficiência cardíaca, né? Uma redução de fração de ejeção. E aqui também é onde a gente vai ver os fluxos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas já dá para ver, por exemplo, aqui como essa aorta está bem espessada, não está abrindo bem, né? Então a gente consegue ver nessa janela aqui. Fechando um pouquinho a aorta, nessa mesma janela, só que mexendo a mão um pouquinho, você fecha a aorta e ele vira 4 câmeras. A gente fechou a aorta, ficou os 2 ventrículos e os 2 átrios. Aí a gente consegue ver bem a válvula tricúspide, a válvula mitral. E aqui é onde a gente vê também as funções, né, dos ventrículos, certo? E aqui é um apical 2 câmaras, que é, nessa mesma função, a gente gira 90 graus. E a gente vai ver uma outra parede aqui ainda é o ventrículo esquerdo, só que a gente vai ver as paredes aqui, inferior e anterior. A gente vai girando para a gente vendo cada vez paredes diferentes, né, do ventrículo esquerdo. Vai ser importante também quando a gente for falar do ecoestresse, né? A última janela que eu vou falar é a janela subcostal, que é a janela que a gente faz aqui embaixo, né, já diz o nome, né, embaixo do apêndice tifóide. Faz na barriga. A gente vê o coração. É uma janela, por exemplo, que a gente usa muito, né, para a gente ver a relação entre as câmaras. A gente vê se tem derrame pericárdico, seria aqui, né? Aqui é o pericárdio, né? Então, assim, a gente veria aqui por fora, né? Um líquido, assim, inundando aí o coração, né? A gente consegue ver tamponamento, por exemplo, nessa janela. A gente vê também a veia cava, que está aqui, ó, chegando no átrio direito. Então, a gente consegue medir para saber se a pessoa está com, né, a veia cava dilatada, se está com gesto. É nessa janela que a gente vê. Em movimento, para vocês verem, ó. Que a veia cava tá aqui, tá mexendo direitinho, né? Ela tá colabando legal, tá normal. Agora falando um pouquinho da parte dos fluxos, né? Os fluxos a gente utiliza, né? Tanto que vários lugares a gente chama de ecodoppler cardiograma, né? Que é um eco bidimensional com um Doppler, né? A gente utiliza o Doppler, que é um efeito, né, que a gente vê na física, né? Que é quanto mais próximo da gente, né, um som está chegando, mais agudo ele fica. Quanto mais longe, ele é mais grave. No eco, a gente vê isso uma questão de alinhamento. A gente vai colocar o cursor, né, da gente, vai colocar uma setinha que a gente coloca lá, e ali, quanto mais bem alinhado, mais certinho, a gente consegue... O fluxo fica maior, a velocidade fica maior, né? Quanto mais desalinhado, mais longe do que a gente quer ver, mais a gente não consegue ver direito ele, certo? Isso a gente usa para avaliação de fluxo, certo? O Doppler, o primeiro que a gente usa, né, é o Doppler colorido, onde a gente vê, ele tem 2 cores, né? O azul e o vermelho. E a relação entre as 2 cores, certo? E a gente vê, a gente coloca ele principalmente nas válvulas, né? Para a gente ver se tem fluxo entre elas. Então, aqui nessa válvula, aqui é a válvula aórtica, né? A gente já viu essa janela, é a aorta, a válvula aórtica. E você vê que tá passando o vermelhinho e voltando no azulzinho. Tá voltando da aorta
para o ventrículo esquerdo. Então, é um refluxo na válvula aórtica, tá voltando. E aqui na válvula mitral, né, se é entre o ventrículo e o átrio. A gente está vendo esse azul. Voltando, né, do ventrículo para o átrio, também é um refluxo mitral, certo? Nesse caso aqui é um refluxo considerável. Né? Você vê que tem bastante fluxo. Como que a gente sabe que ele é um refluxo grande, né? Vê a diferença desse. Ele é bem pequenininho, né? Tem uma calota pequena, ele é pequenininho, né? Aqui a gente já vê um refluxo grande, que faz bastante esse que a gente chama de aliase, né? Faz essa alteração de cor, né? Fica vermelho, fica verde, certo? Isso quer dizer que é um fluxo de alta velocidade, certo? Aqui um outro exemplo, já no apical, é um refluxo mitral também, certo? O ventrículo esquerdo está voltando, todo esse azul aqui está voltando para o átrio esquerdo. Então, bastante velocidade, né? Fazendo esse turbilhonamento de fluxo, certo? Através do Doppler colorido, a gente consegue fazer várias medidas. É onde a gente consegue estimar as estenoses e as insuficiências valvares, né? Aqui é um exemplo, né, da gente fazer um método que a gente chama de método de PISA, onde a gente mede, né, o raio aqui dessa insuficiência, né? E a gente vai ver, assim, o quanto é o grau da insuficiência, certo? Isso aqui vai dar para vocês saberem, é um grau importante, certo? Ainda pegando, utilizando o Doppler, vocês verem aqui esse pontinho que a gente coloca, ó, tá vendo? É o cursor que eu falei. É onde você alinha, né? Se eu tiver colocado ele bem longe aqui, eu não ia conseguir pegar essa velocidade grandona. Então, assim, quanto mais de acordo com o refluxo ele é, o cursor, mais o Doppler, né? Como se fosse aquele carro bem pertinho da gente, né? Então, assim, a curva vai ficar bem branquinha, vai ficar bem fácil da gente medir, certo? E a gente vai conseguir velocidades maiores, certo? Esse aqui é uma curva de um refluxo importante, certo? Tem bastante, é bem branquinho, né? Tem bastante fluxo. É aquele mesmo caso anterior, né? Tem um fluxo grande voltando para o átrio. E um outro Doppler que a gente usa também é o Doppler pulsátil, certo? Que é o melhor método para a gente avaliar, por exemplo, a velocidade com velocidades bem específicas. Ele é muito bom para ver velocidade, né? A gente vê, por exemplo, aqui é um Doppler da via de saída do ventrículo esquerdo, que a gente usa para calcular stroke volume, por exemplo, né? Que esse aqui é o stroke volume do ventrículo esquerdo, né? Que em 62 ml, e a gente usa também ele para calcular a área da válvula aórtica, certo? As contraindicações desse exame. O interessante do ecocardiograma é que não há contraindicações. É um exame que você pode fazer em absolutamente qualquer pessoa, certo? Não tem contraindicações, né? Pelo menos não deveriam existir, né? Contraindicações ao exame. É um exame inócuo, né? Não é doloroso, não causa não tem nenhuma contraindicação do ponto de vista do paciente, mesmo o paciente grave, inclusive é um paciente que a gente faz, é um exame que a gente faz bastante no paciente de UTI, no paciente grave, no paciente, por exemplo, que a gente quer descobrir se ele está chocado, está hipotenso, será que é porque ele tem, né, um componente cardiogênico? Será que é um choque cardiogênico? Será que é um choque séptico? A gente faz o eco para descobrir muitas vezes, né? É um paciente com uma suspeita de um tamponamento cardíaco, está com as bolhas abafadas, tem uma história, fez a cirurgia cardíaca, tem por que fazer um derrame, né, em outros lugares, derrame pleural, tem um câncer. Será que ele está tamponado? A gente faz o exame, né? Então, assim, é um exame que não tem muitas contraindicações, tem nenhuma, na verdade, contraindicação.